Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá a todos e a todas, muito boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês na nossa 7ª aula do curso de Genética para Não Geneticistas, no nosso 4º dia. E hoje é dia de receber um convidado muito especial, o Dr. Roberto Giuliani, médico geneticista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, professor titular do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor de One. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Tereza. Uma satisfação estar aqui com vocês aqui nessa poderosa plataforma aí para a gente falar um pouco de genética para não geneticistas e quem sabe para geneticistas também. A gente vai dar uma atualização aí sobre terapias para doenças genéticas. Então, vou compartilhar minha tela. Então, vou falar então novas terapias para doenças genéticas, mas falar um pouco das que já existem também para a gente ter essa informação. Eu agradeço muito o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Aqui estão meus conflitos de interesse. Eu peço desculpas que os meus slides estão em inglês, mas eu vou explicar bem e vai ficar bem claro aí o que tem em cada um. Então, doenças genéticas, quantas são, né? Então, é uma pergunta que sempre se faz. E questão de, em 2019, saiu esse artigo estimando a prevalência de doenças raras. E aí, a partir daí, a gente vai chegar nas doenças genéticas. E esse artigo, então, ele calcula que teriam mais de 6.172 doenças raras, das quais um número de 28% classificadas como não genéticas. E, portanto, e essas envolvem, então, casos raros de câncer, doenças infecciosas raras, doenças autoimunes e endócrinas também raras e algumas outras condições, isso que restam 72% como doenças genéticas, em torno de 5.000, então, doenças genéticas. E é importante a gente marcar que existe já um tratamento específico para cerca de 500 dessas doenças, ou cerca de 10% das doenças genéticas já tem tratamento. É um número, uma proporção pequena, mas é um número bem significativo em termos de doenças. Então, nós pegamos essas 5.000 doenças genéticas e temos nessas 5.500 que são erros inatos do metabolismo. E essas doenças tratáveis, a grande parte delas está situada aí nessa interface, né, com os erros inatos do metabolismo, ou seja, muitos erros inatos do metabolismo são tratáveis e correspondem a uma boa parte das doenças genéticas tratáveis, particularmente as doenças lisossômicas, aquelas doenças de acúmulo de substâncias que, por um defeito em uma enzima do lisossoma, que é a nossa usina de reciclagem da célula. Quando falha uma enzima nessa maquinaria de reciclagem que está no lisossoma, existe um acúmulo e existe, então, uma doença lisossômica. São cerca de 50 doenças e muitas delas, aí nós podemos dizer que muitas delas têm já uma terapia. Então, a gente pode dizer que, apesar dos erros inatos do metabolismo compreender apenas 10% das doenças genéticas, eles concentram a maior proporção de condições tratáveis. Então, eu vou falar muito de erros inatos ao longo dessa apresentação. E a compreensão da patofisiologia e o diagnóstico precoce estão levando a uma terapia bem-sucedida para muitas condições. Então, nós temos que considerar isso e essa figura, eu vou repetir algumas vezes ao longo da apresentação. O que nós temos aí? Nós temos um gene, né, que codifica uma proteína, que no caso dos erros inatos geralmente é uma enzima, e essa enzima, o que ela faz? Ela transforma um substrato
num produto. Então, se o gene tem um problema, a proteína tem um problema e aí essa reação não funciona bem. Então, o que acontece? O substrato acumula e o produto falta. Às vezes, o problema clínico decorre da excesso de substrato, outras vezes da falta do produto. E conforme a situação, a gente vai tentando corrigir. Às vezes, tentando corrigir pelo aumento da atividade enzimática ou, quem sabe, até pela codificação do gene, né? Codificando uma proteína correta. Nós vamos abordar isso aí ao longo da apresentação. Então, o desenho da apresentação é como nós vamos prevenir o acúmulo de substrato, outras estratégias de substituir o produto faltante, que não é produzido, ou, quem sabe, promover a atividade enzimática, fazer o gene trabalhar melhor ou fazer a célula toda trabalhar melhor. Nós vamos abordar esses 5 pontos ao longo da apresentação, começando pela como prevenir o acúmulo de substrato. E essa é uma história bem antiga na genética, começou em 1934 com esse médico norueguês chamado Felling. Ele estudava, trabalhava, era um patologista clínico que trabalhava com urina, e foi levada a conhecimento dele o fato de crianças que tinham deficiência intelectual e tinham uma urina com um cheiro estranho. A mãe das crianças notou isso, e como ele trabalhava com urina, ele trabalhava, na verdade, com urina de diabetes, ele foi chamado assim a tentar estudar esse problema e começou a fazer testes na urina dessas crianças. A mãe tinha notado que ela tinha uma filha normal que não tinha uma urina com um cheiro normal. Então, alguma coisa, era uma pista que ele podia seguir. E dentre os centenas de testes que ele fez, teve um chamado teste do cloreto férrico, e que vocês veem aqui no lado esquerdo da fotografia, uma urina normal, com uma reação, ela fica um pouco mais escura na presença desse cloreto férrico, e no lado direito, um teste positivo, ela fica bem escura, quase preto. Então ele identificou e foi atrás do que estava dando esse teste alterado, e encontrou que esses indivíduos tinham um excesso de fenilalanina, que é um aminoácido que normalmente está em baixas quantidades, e nessas pacientes estava muito aumentado. E ele foi atrás dessa rota metabólica e viu que a fenilalanina, né, normalmente é convertida em tirosina, mas pacientes ela não é convertida em tirosina em taxas normais, e ela então a desse substrato. Isso leva então a esse desarranjo metabólico aí que leva posteriormente ao quadro clínico. Tá bom, ele conseguiu identificar isso, mas não conseguia tratar esses indivíduos. Mas o tratamento veio na sequência com esse médico alemão chamado, que aqui aparece aqui na foto, e ele foi o líder de um trabalho e que resultou na fabricação de produtos pobres em fenilalanina, que a fenilalanina é um aminoácido que normalmente vem na dieta dentro das proteínas. Então ele conseguiu produzir uma quantidade de aminoácidos que tinha todos os aminoácidos, menos a fenilalanina, ou uma quantidade baixa de fenilalanina. Então, esses pacientes alimentados com uma dieta pobre em fenilalanina começaram a decrescer os acúmulos de fenilalanina no sangue. Aqui se vê que com a dieta baixa bastante, na hora que ele tira a dieta sobe a fenilalanina, e ele viu que tinha uma relação causa-efeito. Foi o primeiro tratamento assim específico, né, de uma doença genética dessa área, né, dos aminoácidos, um tratamento muito bem encaminhado, mas ele tinha um problema nesse tratamento, que era o seguinte: quando o paciente era diagnosticado, ele já tinha sequelas irreversíveis. E isso era um problema, porque ele precisaria ser tratado antes de ter sintomas, o que a gente, naturalmente, é algo difícil de se fazer. Nós vamos voltar a isso mais tarde. Uma outra existem, isso eu dei um exemplo, que é mais um exemplo histórico, mas existem inúmeros outros produtos que procuram reduzir o acúmulo de substrato. Essa figura ilustra bem o que é. Nós temos uma produção, a torneira, né, está sempre jorrando água, mas se o ralo está aberto, não há problema, não há acúmulo. Agora, se o ralo está entupido, aí acumula. Uma solução é desentupir o ralo. A outra solução seria diminuir o fluxo da água. Isso restaura o equilíbrio, que é o que a gente faz nessas terapias de inibição de substrato. Vou dar um outro exemplo aqui, que é uma rota metabólica um pouco mais complexa. Nós temos a rota da ceramida, que forma essa glucosilceramida,
e lactosilceramida. E aqui nós temos, numa doença de Gaucher, a gente tem uma deficiência de uma enzima glicocerebrosidase e leva ao acúmulo dessa glicosilceramida. O que a gente pode fazer, uma das alternativas de tratamento, é diminuir a síntese dessa glicosilceramida usando um inibidor que diminui, por uma inibição competitiva, diminui a síntese dessa glicosilceramida. E isso, então, faz com que ela reduza seu acúmulo e se restaure um equilíbrio. Então, é um outro exemplo de uma terapia que pode se usar para prevenir o acúmulo de substrato. E está disponível para doenças como doença de Gaucher, que eu vou falar mais adiante um pouco, doença de Niemann-Pick do tipo C e várias outras. Vamos para o segundo ponto agora, que é assim, substituir o produto que está faltando, né? Tem doenças que o problema é o acúmulo de substrato. Tem outras doenças que o problema é do outro lado, é a falta do produto. Tá? Então, existem vários exemplos aí de doenças que a gente pode corrigir pela falta do produto. E eu vou dar um exemplo bem simples que vocês conhecem, que é o hipotireoidismo congênito, é a falha na fabricação do hormônio da tireoide. Então, se a gente suplementar esse hormônio da tireoide, a gente está praticamente resolvendo esse problema do hipotireoidismo congênito. Claro, desde que a gente identifique o paciente a tempo antes que ele tenha sequelas irreversíveis. Também a hiperplasia adrenal congênita. Há uma falha na rota de síntese dos corticoides, e se a gente substituir os corticoides adequados, a gente vai ter também um tratamento bem específico para essa situação. Essas duas doenças estão no teste do pezinho, né? É bem importante a gente conhecer. Também a deficiência de tetrahidrobipterina, que é um cofator importante para fabricação de neurotransmissores. E também, se a gente der alguns suplementos, como L-DOPA e carbidopa, a gente pode tratar essa doença. E a deficiência de biotinidase, que também está no teste do pezinho, também se corrige com a administração de biotina. Então, são situações em que a gente consegue tratar com a substituição do produto. Existe uma lista bem grande de condições e está continuamente em desenvolvimento. Então, essas são as alternativas aí da ponta da linha. Ou o substrato que se previne o acúmulo, ou então a substituição do produto. Agora vamos para uma parte um pouco mais complexa, que é promover a atividade enzimática. Se a gente restaura a atividade da enzima, a gente corrige as duas coisas, diminui o acúmulo do substrato e substitui e tem produto suficiente. Né? Vamos ver como a gente pode fazer isso. Então, voltamos para o nosso diagrama, vamos ver agora a questão da substituição proteica ou enzimática. A doença emblemática para isso é a doença de Gaucher. A doença de Gaucher é uma doença lisossômica, em que há um acúmulo de um substrato no organismo, que acumula principalmente no baço, no fígado, e também tem manifestações ósseas e tem manifestações hematológicas. É uma doença pode ser bem impactante para o indivíduo por falta de uma enzima que não degrada adequadamente o substrato que ela deve degradar. E no final da década de 80, início da década de 90, se propôs uma terapia de reposição enzimática que se extraía essa enzima da placenta, tá? E essa enzima, então, era depois administrada para o indivíduo a cada 2 semanas uma quantidade de enzima. O problema é que o resultado foi excelente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa menina da esquerda, ela, antes do tratamento, com 8 anos e 8 meses, com aumento do abdômen, né, e a baixa estatura, e depois, 2 anos depois, ela com um abdômen bem menor e também cresceu, fazendo cada semana uma infusão dessa enzima extraída da placenta. O problema é que precisa de placentas para se tratar um indivíduo, e também existem muitos indivíduos, seja rara a doença, a gente pegar a população global, há muitos indivíduos com essa doença. Então, precisava-se ter uma outra estratégia, foi desenvolvida esse tipo de tratamento, uma engenharia genética fez um sistema de expressão de proteínas em células
em células de mamíferos, e então se colocou o gene humano normal e se conseguiu extrair essa proteína em grandes quantidades, depois se purifica essa proteína e se dá para o indivíduo a cada 2 semanas. Isso aí tornou muito mais fácil, né, fazer disponível para tratar um grande número de indivíduos. E várias doenças passaram a ser tratadas com essa terapia de reposição enzimática. Ela é intravenosa a cada 2 semanas ou a cada semana, dependendo da doença. A doença de Fabry, que é também uma doença razoavelmente conhecida, ela causa umas manchinhas na pele, chamada angioceratoma, mas isso não é o maior problema. O maior problema é que ela causa também um problema de acúmulo de um lipídio no rim. Ali tem uma biópsia renal com alguns vacúolos, eu não consigo agora mostrar com o mouse ali, mas ali tem algumas células vaculadas que indicam o depósito desse lipídio no rim. Isso leva à insuficiência renal. E o coração ali, que vocês veem do lado direito, está bem aumentado. Também leva a uma hipertrofia do coração. Isso, então, são problemas que ocorrem nessa doença de Fabry, que também é falta de uma enzima, por isso acumula o lipídio, e que pode tratar também a cada 2 semanas com essa terapia de reposição enzimática intravenosa. E aí está um indivíduo com doença de Fabry fazendo essa terapia de reposição enzimática no hospital, mas hoje em dia eles podem fazer em casa, né, ou no centro de saúde, perto da sua casa. É bem mais prática do que foi no passado. E tem as mucopolissacaridoses, que são também doenças de depósito, e em que aqui tem um paciente com essa face mais chamada uma face infiltrada, né, com a depósito dos mucopolissacarídeos, o abdômen, as articulações, são situações que ocorrem nessas doenças pelo acúmulo desses mucopolissacarídeos, ou chamados glicosaminoglicanos, no organismo. E o que eu vou mostrar para vocês a terapia de reposição enzimática na mucopolissacaridose tipo 1. Antes do tratamento, vocês veem do lado esquerdo, e depois, 26 semanas depois da terapia de reposição enzimática, nesse caso ele é semanal, a diferença na mobilidade do ombro do indivíduo. Isso aí faz uma enorme diferença na qualidade de vida, na capacidade de se vestir, por exemplo, de fazer uma refeição, é realmente bem impressionante. Tem várias vantagens na terapia de reposição enzimática. Aqui nós temos um paciente com tipo 2, e se vê ali a redução dos glicosaminoglicanos na urina, ali nas linhas em azul e vermelho, mais para baixo, comparado com placebo, né? E o paciente que recebeu placebo, aquela linha preta reta lá em cima, e com os que receberam a medicação diminuindo bastante aí os níveis dos biomarcadores na urina. E também se vê também a decréscimo do tamanho do baço e do fígado. No lado direito se vê o baço, no lado esquerdo se vê o fígado, a diminuição de tamanho nas duas curvas mais de baixo dessa figura, mostrando assim que realmente ela é efetiva, essa doença. Também para a doença de Pompe, que é uma doença que é uma glicogenose que resulta numa fraqueza muscular muito importante. Pode ser tem uma forma infantil mais grave, uma forma juvenil e adulta mais atenuadas, né? Mas são doenças bem impactantes em termos de qualidade de vida e mesmo de sobrevida. A história do desenvolvimento da terapia de reposição enzimática nessa doença foi bem ilustrada num filme chamado Medidas Extraordinárias, um filme com Harrison Ford. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu recomendo, é bem interessante para mostrar os desafios de se desenvolver uma terapia nova para uma doença genética. E aqui nessa figura se vê ali a questão da sobrevivência, nas linhas que declinam, são pacientes que, sem tratamento, a mortalidade em pacientes, e isso é em meses, né, questão de 15 meses, praticamente todos os pacientes com a forma grave da doença de Pompe já faleceram, enquanto que com o tratamento, vocês podem ver lá em cima, eles se mantêm vivos e muitas vezes livres de ventilador, né, com a terapia. Bom, então o que acontece hoje? Nós temos terapias de reposição enzimática aprovadas para Gaucher, Fabry, Pompe, para vários tipos de mucopolissacaridose, 1, 2, 4A, 6, 7, para alfa-manosidose, para deficiência de lipase ácida. São várias doenças que já têm tratamento, e algumas aí estão em desenvolvimento, como a chamada Niemann-Pick tipo B, ou deficiência da esfingomelinase ácida, mucopolissacaridose 3A, e tem uma nova geração de terapia de reposição enzimática sendo gestada, né? Eu vou ilustrar 2 exemplos só. Por exemplo, um para
Tá lento aqui. Deu uma trancadinha aqui no meu... É. Só um pouquinho aqui. É. Agora foi. Isso aí é uma enzima modificada para a doença de Fabry, que em vez de ela dura mais, vocês podem ver, a enzima normal é a vermelha, ela tem uma meia-vida menor. E a enzima nova, chamada pegilada, em azul, ela dura mais. Isso permite que o indivíduo faça, em vez de fazer infusão a cada 15 dias, talvez ele possa fazer a cada mês, o que muda bastante em termos de conveniência. Então, uma meia-vida maior e talvez uma infusão a cada 4 semanas. E esse slide aqui mostra algo completamente novo, que é o seguinte, em vez de dar infusão intravenosa a cada semana ou a cada 2 semanas, se produzem cápsulas, na qual dentro das cápsulas estão células que produzem a enzima. E essas cápsulas são colocadas no abdômen do indivíduo e ficam lá por meses, produzindo a enzima. Então, liberta o indivíduo da terapia, de ir a cada semana, a cada 15 dias, para fazer essa infusão, né? E isso é algo novo, está ainda em estágio de pesquisa clínica, mas é algo muito, muito promissor nessa área de terapia de reposição enzimática. Tem várias doenças genéticas, inclusive a hemofilia está incluída aí nessas doenças que estão sendo testadas, e até a diabetes tipo 1. É uma tecnologia nova que pode revolucionar a questão da terapia de reposição enzimática. Bom, mas agora vamos passar para um outro capítulo, que é a questão de como tratar o sistema nervoso central. Isso tem sido um dos maiores desafios, né? Porque a enzima dada de forma intravenosa, ou mesmo essa enzima colocada no abdômen, ela não passa a barreira sangue-cérebro. E aqui eu estou em a muralha da China para ilustrar essa dificuldade de ultrapassar a barreira sangue-cérebro. O que acontece é que ela é muito fechada e proteínas grandes como essas enzimas não conseguem ultrapassar. Elas chegam na barreira e rebotam. Então a gente tem que ver como a gente pode fazer para passar a barreira e que essa enzima chegue nas células do sistema nervoso. Uma maneira é uma maneira física, né? A gente dá, já que não passa, então quem sabe a gente faz a punção, em vez de fazer no sangue, faz direto uma punção intratecal, até coloca um dispositivo ali que a gente possa, que tem um conduto até o canal espinhal, e a gente possa administrar a enzima a cada semana, a cada 15 dias ou a cada mês, direto no sistema nervoso. É uma maneira. Tem também maneiras de tentar fazer isso por um catéter que vai direto no ventrículo, né? Isso administra também a droga direto no sistema nervoso. Já existem terapias aprovadas para algumas doenças com esse tipo de abordagem. Por exemplo, para a lipofucinose seróide do tipo 2, né, já está aprovada essa terapia, inclusive no Brasil, né, de se colocar a enzima diretamente no sistema nervoso através desse dispositivo que vai lá no ventrículo, né, e isso é realmente possível. Eu vou mostrar aqui no caso da lipofucinose seróide, em vermelho ali vocês veem a história natural da doença, os pacientes declinam muito rapidamente ali pelos 3, 4 anos, e quando eles recebem a terapia de reposição enzimática, eles se comportam como aquela linha azul lá, em que eles se mantêm seu desenvolvimento, suas habilidades, né, muito mais tempo. Então é um tratamento que existe, que é uma maneira de se chegar no sistema nervoso, maneira física. Mas esse tipo de terapia está em desenvolvimento para mucopolissacaridose tipo 2, para a doença de Sanfilippo B, que é a mucopolissacaridose tipo 3B, e também para leucodistrofia metacromática. Inclusive nós estamos participando desse estudo aí da leucodistrofia. Mas agora eu vou passar para um outro tópico, que é uma maneira diferente de tentar chegar no sistema nervoso. São chamados cavalos de Troia. O cavalo de Troia na história ou na lenda, é aquele presente que os gregos deram para Troia,
né, que então deixaram ele passar da muralha, e quando chegou dentro da cidade de Troia, ele tinha vários soldados gregos que desceram e combateram os troianos. Então essa é uma alusão a esse cavalo de Troia, são esse tipo de terapia. E aí está um cavalo de Troia que é uma chamada proteína de fusão. Ela tem no lado, aquela parte vermelha é a enzima que a gente quer que passe para o cérebro. E a parte verde e azul é um anticorpo que se liga num receptor específico que existe na barreira sangue-cérebro. No caso, é um anticorpo para o receptor de insulina. Então, o receptor de insulina que tem na barreira sangue-cérebro identifica esse anticorpo e deixa ele passar, e ele carrega na cauda a enzima que a gente quer que chegue no sistema nervoso. E aí está como é que funciona o mecanismo, está ali o anticorpo, ele se liga no receptor e ele atravessa a barreira, e lá dentro da barreira, então, a enzima começa a atuar nas células do sistema nervoso. É um mecanismo muito engenhoso, né? Então, essas proteínas de fusão são administradas via intravenosa e podem cruzar a barreira sangue-cérebro. E isso é realmente algo bem engenhoso. E aqui vocês podem ver nessa figura, do lado esquerdo da parte, metade direita do slide, do lado esquerdo vocês veem a enzima normal, não chega no sistema nervoso, não chega a colorir o sistema nervoso, não impregna. Mas a enzima de fusão, ela passa a barreira e ela impregna o sistema nervoso, né, mostrando que ela é realmente capaz de chegar no sistema nervoso. E nós fizemos um teste de uma enzima para mucopolissacaridose tipo 1 aqui no Brasil e publicamos esses resultados mostrando que essa doença progressiva, com esse tratamento, tinha uma estabilização tanto somática quanto neurocognitiva, né, em pacientes que normalmente declinariam rapidamente em função da doença. Isso abriu as portas para esse tipo de terapia, e depois nós começamos a fazer um estudo com uma proteína de fusão para a mucopolissacaridose do tipo 2. Mesmo princípio, só que em vez de ser o receptor, o anticorpo para o receptor da insulina, o anticorpo para o receptor da transferrina. Ele tem na sua cauda a enzima que está deficiente na mucopolissacaridose tipo 2. Então esse com proteína de fusão consegue ultrapassar a barreira, e a gente sabe que ultrapassa a barreira. Olha só, aqui são os níveis dos glicosamiloglicanos do sistema nervoso central do cefalorraquidiano. Depois de algumas semanas de tratamento, eles diminuem drasticamente, né, esses níveis, inclusive eles chegam a níveis abaixo do máximo que é considerado para pacientes que não têm problemas cognitivos, que é 4.000. Todos os pacientes menos um caíram abaixo de 4.000. Então é bastante significativo esse funcionamento, uma enzima intravenosa que passa a barreira. E esse slide aqui é bem interessante, porque ele mostra que no início do estudo, na fase 1 do estudo, os pacientes receberam essa enzima intravenosa e os níveis de glicosaminoglicanos no líquido cefalorraquidiano caíram drasticamente. Aí eles pararam o estudo, porque eles tinham que ser analisados os dados, e eles voltaram para a terapia convencional. E aí os glicosaminoglicanos subiram de novo. E aí ele começou a segunda fase do estudo. E aí eles puderam voltar a fazer a terapia com essa enzima que passa a barreira, e os glicosaminoglicanos no líquido cefalorraquidiano caíram, e aí caíram de uma maneira sustentada. Bem interessante essa relação causa-efeito. E aqui nós vemos o que acontece no desenvolvimento cognitivo. A gente vê que os pacientes mais à esquerda, eles são os pacientes mais jovens, eles conseguem manter uma linha de desenvolvimento cognitivo normal, não fazem aquele declínio cognitivo que os pacientes não tratados fazem, ou tratados com a enzima convencional fazem. E os pacientes mais à direita, eles, digamos assim, não chegam a ter uma curva normal, mas eles têm uma certa estabilidade, que também é um fato positivo numa doença progressiva. E esse slide agora que eu vou mostrar, ele mostra a trajetória diferente de dois irmãos. Tá? O verde ali é o que recebeu essa enzima que passa a barreira, e vocês veem que a curva dele é bem paralela à curva normal, que está em vermelho. E o que está em azul é o que recebeu a enzima convencional, que não passa a barreira. Ele, apesar de ter a parte cognitiva, a parte somática boa, bem desenvolvida, ele tem a parte cognitiva, ele tem queda nos seus indicadores cognitivos. Né? Então, mostrando a importância, né,
desse tipo de abordagem. Isso aí, então, foi publicado recentemente, esse tipo de abordagem, que segue em desenvolvimento esse tratamento aqui no Brasil e em outros países, mas já está aprovado para uso no Japão. Agora vamos falar de uma outra maneira de melhorar a atividade enzimática, que é nós aí não vamos substituir a enzima, mas nós vamos turbinar essa enzima para ela funcionar melhor. Tá? E eu tenho aqui um cartoon, vamos ver se vai funcionar. Tá funcionando. É um cartoon em que vocês veem ali a formação de uma enzima, tá? Se a enzima é normal, ela passa ali pela célula, é processada, ela está bem dobrada e chega lá no lisossoma, tem seu centro ativo funcionando, e ela passa pelo Golgi, chega no lisossoma e começa a degradar o substrato que está acumulado no lisossoma. Então essa é a enzima normal. Agora vamos ver a enzima que tem uma mutação. Tá? O gene tem uma mutação e a enzima tem um erro na sua sequência de aminoácidos. Esse erro não está no centro ativo, ou seja, ela teria uma atividade catalítica normal, mas acontece que ela tem uma sequência incorreta, ela não é uma proteína estável. Então ela não consegue chegar lá no lisossoma, porque ela tem um sistema de controle de qualidade da célula que retém essa enzima. E então ela é retirada e aí os substratos no lisossoma continuam acumulando, porque a enzima não chegou lá. Embora ela se chegasse, ela poderia ter uma atividade, porque o centro ativo dela está funcionando normalmente. Então, o que se pensou? Em produtos que estabilizem a enzima. E aí se produziu uma chamada chaperona, é um nome meio estranho, mas é um produto que ajuda a enzima a se estabilizar. Então, com essa chaperona, a enzima então consegue se estabilizar e chegar ao lisossoma e lá degrada então o seu substrato. Isso aí foi publicado no New England Journal of Medicine, uma revista bem prestigiada, e basicamente 2 resultados principais eu peguei aqui desse estudo. Um se refere às inclusões desses lipídios no rim. Vocês podem ver na curva de baixo, os pacientes que receberam o medicamento, e diminuíram bastante os níveis de lipídios no rim, enquanto que os que receberam placebo, azul claro ali na parte de cima, eles mantêm, até aumentam um pouco os lipídios no rim, e depois, quando eles passam a receber o medicamento, caem também. Então, mostrando o efeito da redução dos lipídios no rim, que é um dos principais problemas dessa doença. E um indicador importante é os níveis desse lipídio, ou de um derivado desse lipídio, chamado liso-GB3, no plasma. Ele cai dramaticamente com o tratamento, e no placebo não cai, ele fica estável, e depois, quando o placebo passa a receber, aí ele cai também. Então, mostrando essa relação causa-efeito bem claro em pacientes que não tinham recebido antes terapia nenhuma, né? Então, pacientes virgens de tratamento. Agora, para receber esse tratamento, o paciente tem que ter um certo tipo de mutação em que a enzima seja, digamos assim, tenha sua atividade possa ser resgatada. Se a enzima tem um problema muito sério, que afete seu centro ativo, ou que não exista proteína, porque o gene não funcionava, não fabricava nenhuma enzima, aí esse tratamento não é efetivo. Ele é indicado para cerca de metade ou 40% dos pacientes que têm mutações suscetíveis a esse, mas já é um número significativo. Foi feito um outro estudo com esse tratamento em que se comparou a terapia de reposição enzimática, que é o tratamento padrão, com essa chaperona. E se viu que aqui vocês podem ver do lado esquerdo desse gráfico a função renal com a chaperona e do lado direito a função renal com a terapia de reposição enzimática. São níveis bem comparáveis, né? Mostrando que ela é comparável em termos de eficácia naqueles indivíduos suscetíveis. E aqui se vê da parte cardíaca, né? A diminuição da massa cardíaca com a chaperona na parte de cima e da parte cardíaca com a chaperona, com a terapia de reposição enzimática na parte de baixo, mostrando que até aparentemente a chaperona tem um efeito melhor do que a terapia de reposição enzimática. Mas basicamente são comparáveis, né? Então, só que a vantagem da chaperona é que é uma terapia oral, não é a infusão a cada 2 semanas, é uma terapia oral, um comprimido, né? Então, aqueles indivíduos que podem receber
ele representa assim, uma vantagem de conveniência, né, em relação ao tratamento. Mas é um tipo de fármaco completamente diferente, e ele faz parte dessas medicações da medicina de precisão, que ele é customizado para o tipo de tratamento. Agora vamos falar um pouco da questão do como fazer o gene trabalhar um pouco melhor, né? Então nós voltamos para aquela nossa figura, vamos agora ver o que a gente pode fazer para o gene. Aí o gene codifica a proteína e a proteína transforma o substrato no produto. Seria a solução mais próxima, mais natural possível, né? Então nós pegamos o nosso gene normal, colocamos um vetor, por exemplo, um vírus, como esse vírus adeno-associado, ele é injetado no indivíduo, ele pode ser injetado na corrente circulatória, ou pode ser injetado no líquor, no sistema nervoso, ou até num tecido que se quer tratar. Depende da situação, depende do tipo de vetor, depende do tipo de doença. E lá, então, a célula, esse vírus que carrega um gene humano normal, ele liberta esse gene humano para ele se expressar dentro da célula-alvo, né? Então, essa é um exemplo, uma apresentação muito breve do que é a terapia gênica. Aqui tem uma outra representação do vírus entrando na célula, chega no núcleo e lá o DNA humano vai atuar, né, e codificar, então, né, vai codificar um RNA mensageiro que vai sair do núcleo, vai codificar uma enzima, uma proteína normal. E aqui nós vemos assim, uma maneira de injetar esse produto que pode ser em cisterna magna, que é aquela parte do canal espinhal mais alargada que tem na base do cérebro, onde a gente pode colocar com alguma segurança esse produto e bem perto do cérebro, né, e pode ter uma boa biodistribuição. Vou contar para vocês uma experiência que nós tivemos aí com esse tipo de terapia, né, tinha aí com mucopolissacaridose do tipo 2, ele foi sedado, aqui vocês podem ver, aqui está o produto da terapia gênica nessa seringa, ela vai ser, nós fizemos uma tomografia para ver exatamente se a gente estava colocando esse material na cisterna magna, estávamos, e aí está aí o neurocirurgião colocando ali o produto no tratamento, e aqui está o paciente algumas horas depois, algumas semanas depois. E o mais importante é o que nós vamos ver agora, que é aquela linha bem de cima ali, mostra a diminuição dos níveis de glicosaminoglicanos no sistema nervoso central, em função da terapia gênica, né? Então é realmente impressionante, e um tratamento que se faz uma vez na vida, né? Ele se espera que ele produza para o resto da vida a enzima normal e comece a corrigir isso. Claro que, como tudo, quanto mais cedo se faz, melhor. Bom, aqui está outros pacientes tratados com esse mesmo tipo de abordagem. Ali estão azul escuro é um grupo de pacientes, azul claro outro grupo de pacientes, mas todos eles diminuindo bastante os níveis dos glicosaminoglicanos no sistema nervoso central. E aqui alguns primeiros resultados cognitivos, se vê que os pacientes tratados mais cedo, aqueles mais à esquerda do gráfico, têm uma curva de desenvolvimento cognitivo muito parecido com o normal. Os tratados um pouco mais tarde já têm uma certa estabilidade, mas não têm o mesmo desempenho. E esse único paciente tratado mais tarde, quase com 5 anos de idade, ele já não consegue manter essa ascensão no seu desenvolvimento cognitivo. Mostrando que esse tratamento, na verdade, a maioria dos tratamentos para doenças genéticas, eles são eficientes quando a gente começa antes dos pacientes terem sequelas irreversíveis. Enfim, em termos de terapia gênica, nós temos o primeiro produto aprovado para terapia gênica foi em 2013 na China. Depois nós tivemos um produto para melanoma, depois tivemos um produto para lipase lipoproteica, e mais recentemente um produto para um tipo de distrofia retiniana, o Luxturna, e o AVEX 101 para atrofia muscular espinhal. Esses dois últimos estão aprovados para uso no Brasil, na verdade são os dois únicos que estão aprovados no Brasil, já tem 13 produtos aprovados na Europa, 8 nos Estados Unidos, 4 no Japão e 2 no Brasil. Vou dar uma olhada rapidamente nesse
último aprovado no Brasil, o AVEX 101, para atrofia muscular espinhal, que é uma doença, né, que causa uma degeneração do neurônio motor por falta de uma proteína que garante a sobrevivência do neurônio motor. É uma doença rara, mas não é tão rara, em torno de 1 para 10 mil nascimentos, é uma das causas mais frequentes de morte infantil, pela degeneração dos neurônios motores, atrofia muscular, hipotonia, o paciente não consegue sentar, fraqueza muscular, problemas ventilatórios, né? E na forma mais grave, o tipo 1, mais de 90% dos pacientes não sobrevive ou então necessita ventilação permanente na idade de 2 anos. E aqui nós temos o gene ali que codifica esse RNA mensageiro, e esse gene SMN1, se ele tem uma mutação e ele não produz essa proteína, ele causa essa doença, mas existe o gene que é um gene parecido, que é o SMN2. É o gene menos eficiente, produz uma proteína menos eficiente, mas ele pode ter várias cópias. Então, se ele tiver muitas cópias, o indivíduo vai ter uma doença mais atenuada. Se ele tiver menos cópias, vai ter uma doença mais grave. Conforme o número de cópias desse gene parecido, primo do SMN1, que é o SMN2, a doença vai ser mais grave ou mais atenuada. Então, nessa terapia, que esse gene normal é colocado num vetor, um vírus adeno-associado, é injetado na corrente circulatória e ele chega ao sistema nervoso. A gente vê pela marcação verde aqui que ele chega ao sistema nervoso mesmo, porque o vírus ele consegue passar a barreira e consegue colocar o seu produto, né, no nervoso. E aqui nós vemos os resultados, né? Nós vemos nessas linhas vermelha e azul a história natural dos pacientes não tratados, que em termos de probabilidade de sobrevivência livre de ventilador. E na linha aquela lá reta lá em cima é os pacientes tratados, que todos eles sobrevivem sem ventilador, né? Então é algo bastante impressionante, né, esses resultados. E aqui nós vemos nos pacientes tratados, que se eles tratados mais cedo, que são todos esses coloridos aí, a gente vê que eles têm uma função motora bem preservada com o tratamento, mas o paciente tratado mais tarde, que é esse mais de baixo, a linha cinza, ele já não consegue chegar. Então a importância de se tratar mais cedo, e até por isso que a atrofia muscular espinhal entrou nessa lei do teste do pezinho. E então porque é importante se tratar bem cedo para garantir, né, a sobrevivência, o maior número possível de neurônios motores. Então, então a terapia gênica é uma das estratégias genéticas aí para tratamento, mas também tem a adição gênica, stop codon read-through, quando se usa uma estratégia de se superar o problema causado por uma mutação nonsense, a proteína, fazer com que a proteína seja fabricada mesmo tendo uma mutação nonsense que gera um códon de parada. RNA de interferência, muito interessante, técnicas de exon skipping. Então são várias estratégias de terapia antissense. Eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas só para mencionar que esse é um mundo novo, né, que está surgindo e se desenvolvendo muito rapidamente. A maioria dessas terapias estão em desenvolvimento clínico, não estão ainda aprovadas para uso. E finalizando, agora vamos falar como fazer a célula trabalhar melhor, né? Então vamos pegar agora a nossa célula toda aqui, todo o sistema. Como é que a gente pode fazer para fazer essa célula trabalhar melhor? Por exemplo, um transplante de células, como, por exemplo, transplante de células de medula óssea, de células hematopoéticas, de fígado. Nós vamos dar células novas para aquele indivíduo que vai, digamos assim, restaurar os seus processos bioquímicos, genéticos, né? Podemos usar células tronco, né? Podemos usar moduladores de inflamação, que também podem recuperar alguns processos celulares. Podemos usar maneiras de melhorar a autofagia, com isso degradar produtos indesejáveis. Então tem várias estratégias que podemos tentar um pouco utilizado em várias doenças genéticas, né? O que nós temos basicamente é um doador sadio, do qual nós retiramos uma medula e que
ele vai ser dada para um receptor que tem que ser compatível, né? E essas células do doador vão ter a enzima, vai ter o material que falta naquele indivíduo receptor, né? Para esse indivíduo receptor poder receber esse material do doador, ele é submetido a um processo de condicionamento em que a sua medula é quimicamente removida, né, para criar espaço também para que a nova medula possa se desenvolver, né? Então, esse processo é um processo que tem certos riscos. Ele é muito usado para mucopolissacaridose do tipo 1, a forma grave, quando o paciente é detectado antes dos 2, 3 anos de idade. Se ele tiver um transplante, ele consegue prevenir uma boa parte do seu declínio cognitivo, porque a enzima não passa a barreira sangue-cérebro, a enzima convencional, mas as células do transplante, elas conseguem passar pela barreira e nidar no sistema nervoso, ir lá exercer uma atuação e fabricar um pouco de enzima no sistema nervoso. Então, ele é utilizado para essa finalidade. Aqui vocês veem um paciente que vê a atividade da enzima em vermelho, como ela sobe após o transplante, e níveis dos biomarcadores, dos mucopolissacarídeos ou glicosaminoglicanos, que caem bastante após o transplante. Então, tem esse duplo sucesso, né? Aumenta a atividade da enzima e cai o nível do biomarcador que normalmente está acumulado. E sem o transplante, olha como fica o declínio cognitivo dos pacientes. Eles vão declinando ano a ano, assim, de uma maneira bem intensa, né? Então, mesmo com a terapia de reposição enzimática intravenosa. Então, essa parte não é tratada pela enzima convencional. O transplante consegue fazer isso. Vocês veem que depois de um ano, depois do transplante, a gente consegue estabilizar esse declínio cognitivo. Então, é importante fazer isso cedo e, por isso, essa doença também está no teste do pezinho em vários países do mundo e agora também vai ser contemplado no teste do pezinho expandido no Brasil. Tem que tratar cedo para ter bons resultados, porque essa medula leva um tempo até ter um efeito, né, dentro do organismo do paciente. Mas tem um problema, o transplante, um problema de mortalidade e morbidade muito elevado. Tem números assim de sobrevivência depois de 5 anos. Se tem um doador relacionado, em torno de 60%, 70%, não relacionado, em torno de 40%, é uma mortalidade bem alta, né? E muitas vezes com problemas de rejeição, problemas de não pegar o transplante. Então, é uma técnica bastante interessante para algumas doenças, mas tem seus riscos, né? E aí tem uma maneira de se fazer utilizar os benefícios do transplante, mas associados à terapia gênica, que é uma coisa bem interessante, que é a terapia gênica ex vivo, né? O que nós fazemos? Retiramos células do indivíduo, essas células são manipuladas em laboratório para ser inserido o gene normal nessas células, e as células do mesmo indivíduo são devolvidas para ele. Claro, ele faz um condicionamento para poder receber essas células e ter espaço para elas nidarem, e aí, mas esse condicionamento não é tão intenso que nem se faz um transplante de medula óssea, e as células são as células dele mesmo. Então, um transplante autólogo, a possibilidade de rejeição é muito menor, né? Praticamente não existe. Então, é um procedimento mais seguro e mais eficiente, porque nós colocamos grandes quantidades daquele gene específico que a gente quer que ele receba, né? Então, um transplante turbilado, a terapia gênica ex vivo. Eu vou mostrar para vocês os resultados para a doença de Fabry. Aqui vocês veem quando o paciente recebe o transplante ali naquele ponto ali de inflexão da curva, ele passa a fabricar grandes quantidades de enzima e ela se mantém por algum tempo, né? E o substrato que estava acumulado, estava bem alto, em vermelho, ele cai após a terapia gênica com essa técnica, né, ex vivo, cai bastante. E aqui nós temos nesse outro gráfico, aqui nós vemos aqui a diminuição do acúmulo dos lipídios no rim. Se vê no lado esquerdo bem mais intenso, o azul ali, no lado direito já tem um certo clearance desses lipídios depois de 6 meses apenas de terapia. Agora maior, ficou melhor, mais claro ali. Vocês podem ver nas flechinhas os lipídios ali, bem menor número no lado direito. E aqui são vários pacientes que receberam essa terapia. Vocês veem que no início tem um nível muito alto de enzima, depois cai um pouco, mas sempre acima, se mantém sempre acima dos níveis normais, né? Então é um tratamento que tem se mostrado efetivo a longo prazo. Bastante promissor isso, está sendo desenvolvido para várias doenças. Eu dei o exemplo de Fabry, mas tem
várias outras doenças para qual está sendo desenvolvido. Então, vamos falar um pouquinho agora, estou chegando bem no fim do futuro, né? O futuro, o que nos reserva o futuro? Eu vou falar incluir um item que eu acho importante falar, que nós precisamos diagnosticar o paciente a tempo dele se beneficiar dessas terapias, né? Por quê? Porque existe um vetor do desenvolvimento normal, que é aquela linha ascendente, mas existe o vetor da doença, que é aquela linha descendente. E a combinação desses vetores resulta num progressivo deterioração do paciente. Nós precisamos detectá-lo antes que ele comece a deteriorar e tenha sequelas irreversíveis. Por quê? Porque essas doenças são geralmente progressivas. Aqui é uma foto de um paciente da doutora Ida Schwartz, de Porto Alegre. Com 2 anos, ele é praticamente normal. Com 6 anos, ele já tem um rostinho um pouco diferente. Com 11 anos, ele está bem afetado e com 14 anos, ele veio a falecer, né? Então, é uma situação que nós precisamos fazer o diagnóstico precoce e tratar ele o mais cedo possível. E aqui eu vou mostrar só um exemplo do 2 anos, né? A menina foi diagnosticada com 3 anos e meio e o menino, como ele era mais jovem, ele foi diagnosticado, logo que a menina foi diagnosticada, ele tinha só 8 semanas. E ele começou a receber a terapia de reposição enzimática com 8 semanas e ela começou a receber com 3 anos e meio. Quando o menino chegou a 3 anos e meio, se fez uma comparação de como a menina estava com 3 anos e meio e como o menino está com 3 anos e meio. Vocês podem ver o rosto dela e dele, né? Por uma doença de depósito, isso é bem claro, né? Que ela está mais infiltrada do que ele. Mas aqui o mais impressionante é a coluna, né? A coluna dela com 3 anos e meio sem tratamento e a coluna dele com 3 anos e meio com tratamento desde 8 semanas. Completamente diferente, né? Então, realmente o diagnóstico precoce faz uma diferença nas doenças, e o caso da fenilcetonúria ilustra muito isso. Eu falei no início da fenilcetonúria, eu vou terminar agora com fenilcetonúria. Essa menina com 22 anos, ela nasceu normal, mas ela estava completamente incapacitada intelectualmente aos 22 anos. Quando ela foi diagnosticada, não havia tratamento disponível. Depois foi descoberto um tratamento, que é aquela dieta com pobre em fenilalanina, e essa menina ela foi tratada, ela foi diagnosticada com 8 meses e foi tratada, aí ela já tinha uns 3, 4 anos, mas ela não era uma criança normal, ela era uma criança excepcional, uma criança especial, e então o tratamento foi desenvolvido, mas o diagnóstico foi tardio para se poder, porque ele foi baseado nos sintomas, quando ela começou a apresentar sintomas, né? Então aí entrou em cena esse médico americano, Robert Guthrie, que desenvolveu um método de triagem neonatal. Ele tinha um microbiologista, ele conseguiu fazer um teste chamado teste de Guthrie para detectar de uma maneira fácil excesso de fenilalanina nessas crianças, logo dias depois do nascimento. Então esse teste foi popularizado a partir dos anos 60 nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em detalhes sobre o teste em si, mas uma das descobertas do Guthrie foi esse cartão chamado Guthrie Card, que é o cartão de coleta de sangue em papel filtro que a gente usa até hoje. Foi um grande legado do Guthrie, além do teste que ele desenvolveu. Mas e aqui, então, vou mostrar assim, essa foi a primeira paciente que nós fizemos o teste em Porto Alegre, na década de 80, com altos níveis de fenilalanina como recém-nascida, uma criança normal, mamava do peito, não tinha nada, mas aí ela começou a receber o tratamento cedo, ainda no início do 2º mês de vida, se desenvolveu como uma menina normal, com uma história completamente diferente, foi alfabetizada e hoje é uma mulher normal, tem filho. Então é uma situação completamente diferente. A gente pode mudar a história tendo o tratamento e tendo o diagnóstico precoce. Então eu concluo com essa frase do professor Joe Clark, do Canadá, que eu nunca me esqueci: não existem doenças que não tenham um tratamento, porque nós tratamos pacientes, não tratamos doenças. Então, isso é uma coisa que acho que é uma boa frase para terminar essa aula. Muito obrigado, eu fico à disposição de vocês.
Tá chegando a Tereza. Olá. Vocês estão me vendo e ouvindo agora? Sim, agora sim. Interessante, eu estou com o ícone desligado de câmera e microfone, e agora funciona. Professor, essa frase final, ela é sensacional, tudo a ver com o que foi abordado. Nós não temos muito tempo para as perguntas, mas tem perguntas que foram recorrentes. Então, perguntaram muito sobre o papel de CRISPR nas estratégias de tratamento e se existe alguma terapia aprovada nesse sentido, e também sobre células-tronco. O senhor poderia comentar um pouco sobre ambos os assuntos? CRISPR é essa técnica de edição genômica, né, que é realmente algo revolucionário, porque ali nós não vamos transferir um gene normal para o indivíduo, mas nós vamos corrigir o gene que ele tem, né, através de um mecanismo, né, utilizando algumas artimanhas, e é uma técnica realmente muito engenhosa, e o mais importante dessa técnica é que ela permite que não é uma técnica, não é assim tecnologicamente tão complicada, e ela permite talvez que chegue mais rapidamente aí a países aí em desenvolvimento, né? Porque é algo acessível, e que muita tecnologia seja desenvolvida para diversas doenças através dessa técnica. Então, é uma técnica que está em franca ascensão, existem vários produtos aí sendo testados para várias doenças, e eu tenho certeza que logo nós vamos ter terapias aprovadas com o CRISPR. É algo que eu acho que merece até num futuro curso, a gente pode detalhar um pouco mais isso. E a segunda parte da tua pergunta era... Sobre células-tronco. Quais as estratégias possíveis usando células-tronco? Células-tronco já é algo assim que teve uma grande esperança, né, da comunidade, mas ela não teve assim o desenvolvimento que a gente imaginava, né, em termos de... Então, existem algumas indicações restritas aí para a utilização de células-tronco, e basicamente são transplantes que se podem fazer em algumas condições, mas não aquela expectativa que se tinha, tanto que existiam bancos de células, né, de cordão umbilical que foram muito desenvolvidos, e se imagina que isso pudesse ser assim algo realmente revolucionário, acabou não se concretizando essa dimensão, né, a aplicação é bem mais limitada, mas eu acredito que seja algo relacionado ao estágio tecnológico. No momento que nós tivermos condições de conseguir desenvolver de uma maneira controlar mais o desenvolvimento celular, eu acho que nós podemos ter um novo surto de esperança aí com as células-tronco. No momento nós estamos mais, assim, diria assim, a edição genômica é algo que está se mostrando assim com mais perspectiva, pelo menos no curto prazo. Excelente, professor. Agradeço a todos que assistiram, estão participando do curso e participaram também aqui no chat. Fiquem muito à vontade para fazer perguntas. A brilhante apresentação do professor, e nós seguimos. E não deixem de preencher o formulário de avaliação. É muito importante esse feedback de vocês ao final. É ele que nos guia aí na organização dos eventos, no planejamento das ações educativas. Obrigada, boa noite. Tem mais, né? Boa noite. Fiquem aqui. É.